A Inquisição foi um holocausto cultural. Ela liquidou com a cultura judaica. A Inquisição no Brasil está praticamente ausente dos nossos livros escolares. Porém, por 300 anos, até o início do século passado, ela esteve incorporada ao cotidiano brasileiro. Sua importância, suas práticas, suas motivações foram discutidas recentemente numa série de eventos que comemoraram os 450 anos de instauração da Inquisição em Portugal. No Tome Ciência de hoje, a historiadora da Universidade de São Paulo, Anita Nowinski, conta as histórias da Inquisição no Brasil e em Portugal. Professora, a gente acha que uma coisa que interessa mais de perto seria a questão da Inquisição aqui no Brasil, como é que ela funcionou, mas acho que seria primeiro dar uma visão um pouco mais ampla do que seria a Inquisição, né? Como se instaurou a Inquisição em Portugal, de onde é que ela veio, como é que... a que propósito serviu, vamos dizer assim, no começo, o processo da Inquisição, primeiro em Portugal. Bem, a Inquisição é um fenômeno que ocupou 6 séculos da cristandade. Ela só foi estabelecida na Península Ibérica na época moderna, poucos anos antes do descobrimento da América. Aí ela foi estabelecida na Espanha, e só meio século depois é que ela foi estabelecida em Portugal. Quando em outros países já ela estava praticamente extinta e desmoralizada, é que ela foi estabelecida na Península Ibérica. Ela é um fenômeno tardio da Península Ibérica. E houve negociações que duraram muitos anos entre Portugal e Roma. Os papas não tinham interesse no estabelecimento da Inquisição, mas Paulo III acabou cedendo por razões econômicas. Toda a cúria romana recebeu dinheiro para estabelecer o tribunal. Agora, esse tribunal apareceu em Portugal exatamente na época em que o Brasil estava sendo colonizado. Em 1536 foi estabelecido o tribunal. 1532 Martim Afonso de Souza tinha chegado ao Brasil. 1549 Tomé de Souza, o primeiro governador, veio ao Brasil. E no meio disso, 1540, foi o primeiro auto de fé em Portugal. Aí, então, começa o grande movimento imigratório para o Brasil. Dentro dessas levas imigratórias para o Brasil, provavelmente a maior parte que vinha eram cristãos novos. Isso é, portugueses que tinham origens judaicas, cujos antepassados tinham se convertido ao catolicismo. Não voluntariamente, mas à força. Esses indivíduos fogem para o Brasil naturalmente em busca de liberdade, maiores oportunidades, porque havia um sistema discriminatório na Península Ibérica. A lei proibia os direitos àqueles indivíduos que tivessem origens judaicas. Então é claro que o Brasil nasce como uma grande promessa de liberdade e de liberdade de consciência também, que é a palavra que eles usam. Agora, nunca teve tribunal estabelecido no Brasil, mas desde o momento em que começam a chegar os primeiros colonos e a enriquecer, até 1821, a Inquisição perseguiu brasileiros. Agora, professora, a senhora disse que a coroa portuguesa se empenhou muito para que o Tribunal do Santo Ofício fosse estabelecido. Quer dizer, por que foi feito tanto esforço? Qual era o grande interesse da coroa na instauração da Inquisição em Portugal? A meu ver, o tribunal foi estabelecido por razões econômicas. Uma grande parte da população portuguesa era constituída de indivíduos de origens judaicas. Essa camada da população era rica, próspera, dinâmica, ligada ao comércio internacional. E o estabelecimento do tribunal, que encontraria nesses elementos hereges, que poderiam depois ser presos e cujos bens poderiam ser confiscados, respondia aos interesses da coroa e das facções do poder, que era a nobreza e que era o clero. Porque aquela camada da população constituída de portugueses de origem judaica era incomodava a sociedade, porque eram homens que tinham meios econômicos, né? Pertenciam a uma camada média da população, se hoje a gente puder chamar de burguesia, e eram indivíduos que reivindicavam também um lugar na sociedade. Eles eram indivíduos que também traziam ideias novas, porque como eram indivíduos que eram discriminados pelo nascimento, eles naturalmente
buscavam mensagens em em todos os movimentos novos, em todas as correntes filosóficas novas que apareciam na Europa, principalmente nesse período, a nova cosmovisão, época de Galileu, uma nova interpretação do homem com a Renascença. Agora, nós podemos dizer que os cristãos novos na sociedade portuguesa eram os precursores do pensamento moderno. Mas eram homens que, naturalmente, com as suas ideias, eles punham em xeque toda aquela visão tradicional do catolicismo, toda aquela visão do mundo do catolicismo, que era a imagem que se queria, que eram os padrões que se queria impor. Agora, nós podemos dizer que, praticamente, a cultura judaica da Península Ibérica foi extinta com a Inquisição. A Inquisição foi um holocausto cultural. Ela liquidou com a cultura judaica. Agora, ela ficou no eco, nas entrelinhas, na maneira de pensar do povo, na cultura popular. Então, quando a gente encontra no meio do povo, lá no Nordeste, na Vila Nossa Senhora das Neves, uma pobre analfabeta dizer, não há mais do que nascer e morrer. Ela está ligada a uma tradição que vem da época da Idade Média ainda, que é a tradição averroísta de que a alma é mortal. Tá? Então você encontra entre o povo analfabeto afirmações e maneiras de ver as coisas e o mundo que se liga a uma tradição, uma velha tradição que já tinha realmente desaparecido, mas que perseverou-se no meio da cultura popular. E por isso é que nós encontramos muita coisa na cultura brasileira que ainda são resquícios daqueles tempos medievais e da filosofia judaica. Professora, uma coisa que talvez possa gerar um pouco de confusão é o termo cristão novo. Quer dizer, para quem não sabe, não conhece muito bem, e a senhora disse que uma grande porcentagem das pessoas que migraram para o Brasil, ou que vieram colonizar o Brasil, eram cristãos novos. A gente está falando exatamente de quem? Quer dizer, a gente não está falando de judeus que se converteram ao cristianismo. Então, os cristãos novos é um termo que foi utilizado para distinguir os novos convertidos dos antigos cristãos. Então, Dom Manuel, quando obrigou todos os judeus de Portugal a se converterem ao catolicismo, todos começaram a ser chamados cristãos novos, porque foram recém-batizados. O problema é que 300 anos depois, eles ainda continuam sendo chamados novos. Quer dizer, eles não envelheceram nunca. A sociedade portuguesa foi incapaz de assimilar os cristãos novos. Pombal, com uma lei, em 1774, abole essa distinção de cristão novo e cristão velho. Mas, na realidade, não funcionou porque ela continuou muito tempo ainda, apesar da lei ter proibido essa distinção. Eles não são judeus, porque não são não só praticantes, mas já são batizados. Portanto, pertencem a outra religião. Não são bons católicos, não. Eu acredito que uma grande parte não era bom católico. É claro que existem os muito bem assimilados, como José de Anchieta, e mesmo na Península, na Espanha, Santa Teresa de Dávila, em que você não põe em dúvida o catolicismo deles. Padre Leonardo Nunes, autor da primeira gramática brasileira, era cristão novo. Inácio de Tolosa, o provincial da Companhia de Jesus no século XVII, era cristão novo. Santa Teresa d'Ávila era cristão nova. Os pais dela e os avós foram penitenciados pelo Santo Ofício, saíram autos de fé. Frei Luís Leão, um dos mais altos expoentes do catolicismo, era cristão novo. Até eu prefiro até repetir, como o meu professor dizia, o Sérgio Buarque de Holanda, ele dizia, é mais fácil você dizer quem não era cristão novo do que dizer quem era cristão novo na sociedade colonial. Porque mais da metade, com certeza, eram de origem cristã nova. Agora, se a gente tem um processo de inquisição que se desencadeia essencialmente contra cristãos novos, a gente está falando de um processo que se dirige contra uma parcela muito grande da sociedade, né? Que efeitos um processo inquisitorial? Primeiro eu queria saber, quer dizer, qual parcela mais ou menos da população seria essa? E como é que a senhora vê o impacto que um processo repressivo desencadeado numa parte tão grande da população, aonde isso pode chegar? Olha, depois dos estudos que eu fiz, nós podemos dizer que o núcleo atingido pela Inquisição no Brasil foi essencialmente os cristãos novos, daquilo que representavam a classe média. Eram senhores de engenho, lavradores livres, eram profissionais liberais, membros do clero. A maioria era dedicada à agricultura. E, em segundo lugar, é o comércio.
É o comércio. Eles eram grandes mercadores, importantes homens de negócios, tinham conexões internacionais, redes de comércio com outros países. E de modo que quando a Inquisição os perseguiu e prendeu, elas realmente desmembrou essas redes comerciais. E deve ter causado graves prejuízos à colônia e a Portugal. É que a visão dos dirigentes portugueses devia ser muito curta, porque eles viam mais os interesses imediatos do confisco do que a longo prazo que aquilo podia causar a Portugal e as colônias, né? Em termos, vamos dizer assim, numéricos, dentro do que seja possível, quantas pessoas no Brasil, ou talvez em Portugal, não sei, foram diretamente atingidas pela Inquisição? Quer dizer, eu nunca ouvi falar de alguém que aqui no Brasil tivesse sido queimado. Como é que era isso? Olha, nós não sabemos ainda o número total dos brasileiros que foram penitenciados pelo Santo Ofício, quer dizer, que foram presos, levados para Portugal e lá tiveram no cárcere e tiveram um processo, ou tiveram um cárcere perpétuo, ou foram queimados. O número total nós não sabemos ainda, porque nós ainda estamos levantando os processos. Tem 40 mil processos, 40 não, 39 mil processos na Torre do Tombo, que é onde que concentra o maior número dos documentos. Desses 39 mil processos, nós não sabemos ainda o número total dos brasileiros. Eu posso falar cientificamente, provar o número que foi perseguido nas décadas que eu estou fazendo este meu trabalho. Eu estou terminando um livro que é sobre a Inquisição no Brasil, em Portugal, mas principalmente no Brasil no século XVIII. Mas eu pego a época do ouro. É a época em que o Brasil realmente era um grande produtor de ouro. E neste período, o grande interesse dos inquisidores estava concentrado no Brasil. No Brasil, por causa, e na prisão dos cristãos novos, por causa do confisco. Você sabe que de todos os que foram presos no Brasil, foram presos bígamos, foram presos sodomitas, foram presos bruxas, feiticeiras. Mais de 90%, eu creio, que nós não erramos. Não foi contado, mas eu creio que nós não erramos se disseram que mais de 90% eram cristãos novos. Porque era realmente o elemento cristão novo, a classe média, a burguesia, nascente, brasileira já há várias gerações. Porque esses cristãos novos presos são filhos, netos e bisnetos de brasileiros. Isso é uma burguesia perigosa. É esta burguesia que vai lutar pela independência do Brasil. Porque eles tinham interesses locais. Por exemplo, na Guerra dos Holandeses, os portugueses, os brasileiros natos, ou mesmo portugueses residentes no Brasil, que tinham interesses na colônia, foram os que lutaram contra a Holanda. Porque eles tinham interesses locais, entendeu? E eles não tinham para onde ir. Você não pode esquecer que eles não podiam voltar a Portugal. Portugal, eles seriam muito mais suspeitos do que aqui. Então, o interesse dessa gente é o único elemento que realmente vinha para o Brasil para ficar. A Europa estava perseguindo, a Europa estava discriminando. A Portugal via com desconfiança os cristãos novos do Brasil, tanto do ponto de vista religioso, porque eles contestavam o catolicismo, tanto do ponto de vista político, porque eles eram já homens nascidos na terra e que já tinham críticas à metrópole e desconfianças em relação à metrópole, que é um fenômeno muito interessante ainda para estudar. Agora, você me perguntou em números, você sabe que dos 39 mil processos que existem em Portugal, fora isso, existem milhares de documentos. Isso é apenas o que sobrou. Nós não podemos dizer que isso foi tudo. Não esquece que houve um terremoto em 1755 que caiu lá o Palácio da Inquisição, né? E você imagina o que foi destruído de documentos. Mas o importante para mim não é só a questão do número. O importante para mim é o que ficou na documentação da época, entende? Onde a gente sente a presença dos cristãos novos de norte a sul do país. Por exemplo, no Nordeste, você tem uma vila, chama Nossa Senhora das Neves, que foi totalmente dizimada pela Inquisição. Durante mais de 200 anos, essa vila era clandestina. Eram judaizantes, eram chamados judaizantes. Eu não creio que era um judaísmo consciente. Não, era apenas... Eles se apegavam àquelas ideias que tinham sido transmitidas de pais a filhos, de avós, de tias. Se apegavam. Por quê? Porque a doutrina oficial não correspondia a eles. Mais a mais, você nunca pode esquecer que eles eram discriminados pelo nascimento. Portanto, dentro daquela sociedade não tinha lugar para eles. Então, eles aderiam a qualquer mensagem que vinha nova. A única que a sociedade dizia a eles: vocês são judeus. Eles assumiam o judaísmo deles. Mas eles assumiam esse estigma sem saber o que era judeu. Então, é uma situação dramática de um indivíduo que é acusado de ser alguma coisa, ou é caracterizado de ser alguma coisa, e ele não sabe o que é isso. Professora, a senhora estava falando do resto da Europa também. Eu acho que a gente poderia tentar
comparar, quer dizer, a Inquisição na Península Ibérica, ela é mais ou menos, vamos dizer, acusada de ter causado o declínio da civilização ibérica como um todo, né? Quer dizer, eu gostaria de, talvez, comparar a Inquisição na Península Ibérica com nos outros países da Europa. A senhora está caracterizando a Inquisição nos países ibéricos como essencialmente antissemita. Na Idade Média, eles não tinham... A Inquisição não estava voltada contra os judeus. A Inquisição estava voltada contra os hereges do catolicismo. Tá? E quando ela persegue esses hereges e os queima, é porque eles duvidavam dos dogmas do catolicismo, mas eram gente de dentro, gente da própria igreja. Enquanto que os cristãos novos tinham sido convertidos à força. E se eles eram convertidos à força, é claro que eles não tinham no coração aquela fé que se ele tivesse realmente nascido dentro do catolicismo. Tá? Agora, o caso é que ela sempre considerou que eles eram súditos da igreja. Então a gente não pode falar sobre a Inquisição e o Cristão Novo sem lembrar sempre isto, que eles foram forçados ao catolicismo. E a partir daí existiam leis que discriminavam todos aqueles que nasciam descendentes desses forçados. Que discriminavam eles. Você sabe que os estatutos de pureza de sangue, que foram estabelecidos na Espanha em 1449 e que foram depois adotados em Portugal, eles discriminavam por nascimento todos aqueles indivíduos que tinham origens judaicas até a 7ª, 8ª geração. Portanto, o indivíduo já nascia fora da sociedade. Eu acho que, na realidade, o cristão novo não pode ser caracterizado como um judeu. Eu acho que ele pode ser caracterizado realmente como um mau católico. Ele não aceitava a doutrina oficial do catolicismo, nem aceitava que a missão do clero católico era o único elemento, era a única camada dentro de uma sociedade, tanto em Portugal como aqui, que podia viver sem religião. No Brasil você encontra muito comumente homens que você realmente pode dizer que eram completamente descrentes. Isso é muito interessante porque é um fenômeno muito sui generis, porque você veja que o Lucien Febvre diz que no século XVI não havia ateus. Mas eu acho que havia ateus no Brasil. Agora, quanto ao problema de números que você falou, no século XVIII, eu posso dizer que na primeira metade foram queimados 21 brasileiros. Principalmente em 2 décadas. Esses estão sendo estudados por mim nesse meu livro. Esses 21 brasileiros, alguns foram queimados vivos, a maioria foi garroteada e depois queimada. Você sabe que quando o réu dizia que queria morrer na Rei de Cristo, ele era primeiro garroteado, quer dizer, estrangulado, e depois queimado. Mas quando ele afirmava que queria morrer na Lei de Moisés, então ele era queimado vivo. Agora, mais de 500, você me falou em números, mais de 500, só em 2 décadas, foram presos no Brasil, levados para Portugal e tiveram cárcere perpétuo. Quando eu tinha perguntado do vínculo que se faz do declínio da civilização ibérica com a Inquisição, eu estava pensando, por exemplo, que na Alemanha chega a quase 100 mil o número de bruxas que foram perseguidas, né? E esse número não é tão grande de cristãos novos ou de perseguidos pela Inquisição, nem chega perto disso na Península Ibérica. E nunca ninguém acusou a Inquisição na Alemanha de ter causado qualquer declínio da civilização, de qualquer nada. Quer dizer, a diferença que existe é uma diferença qualitativa que existe? Como é que funciona essa coisa? Primeiro de tudo, você precisa entender quem foi o elemento perseguido. O elemento perseguido em Portugal, eu já falei para você, foi a classe média. É a classe média, que eram os mercadores, eram os homens que tinham conexões internacionais, os homens que tinham grandes negócios com a Holanda, com a Inglaterra, com a França. Esses homens, no momento que eles foram presos, você imagina que isso deve ter causado prejuízos, enquanto que lá as bruxas, em grande parte, são mulheres do povo. Entendeu? As bruxas, por exemplo, no Brasil, eram todas moças pobres. Moças pobres, analfabetas, não tem nenhuma importância econômica. Teve pouquíssimas bruxas perseguidas, que tiveram processo. Mesmo bígamos, teve um pouco mais. Mas sodomitas também não foi muito. Quer dizer, de todos os perseguidos pela Inquisição, foram principalmente os cristãos novos, que a Inquisição estava interessada. Agora, eu tenho a impressão que hoje não há mais dúvida a respeito de que a Inquisição causou grandes prejuízos ao desenvolvimento econômico da Península Ibérica, e Portugal e o Brasil. Eu acho que
Portugal e Brasil, Portugal hoje pode ser praticamente o único país subdesenvolvido da Europa, não é? E o Brasil junto, eu acho que se liga muito aos 300 anos de Inquisição. Porque você imagina, se você censura o pensamento, se você até o fim do século XVII não tem livros, não tem dicionário de outras línguas, se todas as obras importantes são censuradas e proibidas. Descartes nem se fala, era proibido. Locke ainda é proibido no século XVIII, é proibido. Agora, tudo passava pela censura. Então, você não permite o desenvolvimento intelectual. Você prendia um mercador, você cortava as ligações dele com um outro sócio dele que estava na Holanda, entendeu? Você desbaratava, você desmembrava o comércio internacional. Numa época, isso era fundamental, na época do capitalismo comercial. Essas conexões comerciais eram fundamentais. Agora, voltando ao Brasil e em relação ao funcionamento do Tribunal da Inquisição, né? A gente sabe que ele funcionava muito em base de denúncia, mas como é que funciona? Como é que trabalhava? Como é que eram os trabalhos do processo? No Brasil, havia, durante toda a história do Brasil colonial, você tem comissários, que eram funcionários da Inquisição enviados para o Brasil. E esses comissários tinham ordem de prender, confiscar, averiguar a fidelidade religiosa, a fé dos brasileiros. Havia também, eles eram auxiliados pelos familiares do Santo Ofício. Familiares é uma espécie de Gestapo da Segunda Grande Guerra. Eram uma espécie de espiões que estavam infiltrados dentro da sociedade. Era um status, porque o indivíduo que dizia-se familiar, que reconhecia que era familiar, tinha uma série de privilégios. Além dos familiares, ele tinha o auxílio do bispo, que era realmente a autoridade que podia ajudar muito, podia prender, ficava até na prisão da cidade, até que houvesse uma embarcação para levar eles para Portugal. E ajudado pelo vigário, que também ajudava, e pelo clero local. Agora, o que é fundamental, e é realmente novo, porque foi as consequências das minhas pesquisas, é o papel que os jesuítas representaram no Brasil, na época da Inquisição. Os agentes da Inquisição no Brasil foram os jesuítas. No Colégio da Companhia de Jesus se realizava as grandes inquirições. A mesa das visitações também era estabelecida no Colégio da Companhia de Jesus. Todas as cartas importantes dos inquisidores eram enviadas diretamente ao reitor do Colégio da Companhia, que era o homem de confiança da Inquisição, ou o provincial da Companhia de Jesus. Portanto, eu acho que a história do papel que os jesuítas representaram na Inquisição no Brasil, na prisão desses centenas de brasileiros, porque deve ter já milhares de brasileiros que foram expatriados, que foram perseguidos. Eu tenho agora um volume que eu vou publicar só de nomes, índice de nomes de brasileiros que foram perseguidos pela Inquisição e que fugiram, não foram presos todos, não. Tem mais de 4 mil só nesse período da época um período do século XVIII, com período do fim do século XVII, você tem mais de 4 mil brasileiros, vocês sabem, numa população rala como aquela, que eram os letrados, os alfabetizados, os comerciantes, quer dizer, a população dinâmica. Você imagina o que significa, que desastre econômico significa isso. E a gente associa a Inquisição com tortura. Como é que era o processo de interrogatório? A Inquisição em Portugal tinha principalmente 2 tipos de torturas, que era o polé e o potro. Agora, todos aqueles que eram suspeitos de não revelarem na confissão, todos os seus cúmplices, eram enviados para a tortura. Agora, a tortura funciona para os brasileiros até a segunda metade do século XVIII. De modo que é um engano pensar que no século XVIII se aboliu a tortura. Eles ainda, praticamente todos os cristãos novos que eram suspeitos de não fazer uma confissão completa, eram enviados para a Câmara de Tortura. A Câmara de Tortura, a gente tem as notícias que é do polé e do potro. Agora, existem muitas gravuras e muitas informações que já são do século XIX, que falam sobre as torturas da Inquisição, e provavelmente misturaram as torturas da Inquisição medieval com as torturas da Inquisição na Espanha, com as torturas da Inquisição em Portugal, e talvez com as torturas mais modernas também. E fazem um angudo em todas essas torturas. Mas eu acho que o fato é que a tortura existia, tanto faz se era uma ou era outra. O sofrimento existia. E a tortura, o indivíduo saía aleijado da tortura.
E, por exemplo, Antônio Serrão de Castro, que era um poeta que escreveu lindas poesias, que ficou 11 anos encarcerado. Quando ele saiu do cárcere, ele passou os restos dos anos da vida mendigando, já tinham lhe matado os filhos, a família toda não tinha mais. Ele era um homem que era dono de uma botica, de uma farmácia naquele tempo, né? A botica, e era um homem considerado e poeta, tudo. Ele sai e passa o fim da vida dele mendigando nas ruas, com as mãos completamente tortas da tortura. O Antônio José da Silva, quando foi torturado, quando ele foi preso em 1721, ele foi torturado, quando ele sai, ele não podia usar as mãos. E ele era escritor. A Inquisição se mobilizou essencialmente contra os cristãos novos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre hoje ou recentemente, quer dizer, até quando existem indivíduos que se identificam como cristãos novos? O que sobrou de judaidade em Brasil e em Portugal depois desses séculos de Inquisição? Eu acho que isso é um dos aspectos mais curiosos e mais interessantes para a etnografia estudar agora. Porque, veja bem, não há nenhum trabalho sobre isso ainda no Brasil. Existem algumas tentativas. Eu mesmo fui para o Rio Grande do Norte, onde eu fui convidada para ver uma comunidade de judaizantes, ainda hoje, que eram remanescentes ainda daquelas antigas comunidades cristãos novas ou criptojudias. Quer dizer, existem fenômenos muito curiosos na história do Brasil. Agora, que a grande maioria realmente se assimilou, desapareceu para o judaísmo completamente, faz parte do povo brasileiro e são católicos realmente convictos. Eu creio que a maioria, mesmo sabendo que são de origens judaicas, fazem parte realmente do catolicismo. São aspectos da cultura brasileira que ainda não foram estudados, que mostra a riqueza e a variedade realmente que existe no Brasil.